Queridos filhos, amado povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Nosso Senhor, caros irmãos sacerdotes, Padre Everton, Padre Gerisvaldo, seminaristas, nós estamos nessa novena perpétua. E se percebermos, Deus tem se mostrado de forma intensa, mais do que sempre, mais do que nunca, nesse ano santo da misericórdia. Nós somos testemunhas dessa ação de Deus nas 24 horas, ainda com a imagem do Sagrado Coração de Jesus, em destaque, lembrando que é junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, sendo hoje o dia que o povo celebra de São Pedro, e tudo nos leva a experimentarmos a ação libertadora de Jesus. O ano da misericórdia. E se vocês lembrarem, na cerimônia de abertura da Porta Santa, nós proclamamos Lucas capítulo 4, onde tem uma síntese do qual a razão, o porquê Jesus veio. E resumidamente, veio para nos trazer esta libertação. Uma libertação muito concreta, não é uma libertação meramente subjetiva, uma libertação de um deusinho particular que eu crio. Jesus veio para provocar uma mudança, de certa forma radical, e o fez, tanto que incomodou que lhe imputaram a cruz. Hoje, o Evangelho também nos fala de uma ação libertadora de Jesus, mas de uma forma bastante diferenciada. Essa libertação não acontece em terreno judeu, nem na Galileia, nem na Judéia, nem na Samaria. A misericórdia de Deus e a ação da misericórdia de Jesus ultrapassa todos os territórios. E quando eu falo ultrapassa os territórios, não é só geográfico, não é só o território de estar aqui e ir ali, é o território do preconceito, o território da raça, da língua, do credo. Quando Jesus pega e desce no terreno na região dos Gadarenos, na região chamada Gadara, ele está num território pagão. O simples fato dele botar o pé na areia da praia o faz impuro. Isso para um judeu inadmissível. Jesus, quando desembarca naquela região, ele quebrou todos os preconceitos. Jesus era muito livre, tão livre como o Papa Francisco, que disse que os cristãos terão que pedir perdão aos gays. Matéria ontem. Eu só não peguei a original, se ele falou aos católicos ou aos cristãos. É que ontem foi um dia cristãos, que seja. Uma liberdade que incomoda. Eu fiz um paralelo para você perceber que é fácil dizer Jesus quebrando preconceitos. Agora quando vem aqui, esse Papa está muito moderninho, esse Papa não está muito católico não. A liberdade é algo difícil de ser atualizada. Jesus era um homem livre. E quem escreve o texto não pode nos passar despercebido, é Mateus. Mateus que escreve para os judeus, e ele está dizendo: o meu mestre Jesus, que era judeu, desceu em terreno pagão.
Gadara. Como se já não bastasse ter ido a Samaria. Chegando lá, diz o texto, 2 homens possuídos pelo demônio, saídos do túmulo, eram violentos, ninguém podia passar por aquele caminho. Na verdade, eram 2 pessoas que perderam a razão, perderam o sentido, perturbados, endemoniados, com o espírito da confusão. É o mal. Eu não estou negando a existência do mal. Isso eu já falei nas 24 horas, muitas vezes. Tenho falado no rádio, não subestime o diabo, mas não o cultue. Não subestime o inimigo, ele existe, é real, é verdadeiro, mas não o cultue. Existe uma diferença. Uma coisa é você negá-lo, outra coisa é você fazer um verdadeiro culto ao diabo. O diabo está amarrado na cruz de Jesus, já foi amarrado e acabou. Não precisamos ter medo, mas não subestimemos as armadilhas. Esses 2 homens são possuídos, e o fato de ser possuído faz primeiro com que eles vivam nos túmulos, no cemitério. Uma pessoa que perdeu Deus, uma pessoa que se entrega à ação do mal, vive entre os mortos, perde o sentido da graça, perde a vida. Além de perder, torna-se violento e leva à violência. Parece-me que é um pouco o registro do que nós estamos vivendo hoje. É como se nós estivéssemos vivendo, e Gadara, que é uma região do lado de lá, do lago de Tiberíades, Galileia, é aqui. A sensação que eu tenho, que Gadara é o mundo inteiro que estamos vivendo. Atentado na Turquia, de ontem para hoje. É assassinato de um lado, é violência a todo instante nas grandes cidades. Parece-me que realmente nós vivemos e as pessoas estão cultuando o diabo. Um culto que é alimentado pela corrupção, um culto que é alimentado pela mentira, um culto que é alimentado pelos interesses, um culto que é alimentado pelo egoísmo, um culto que é alimentado pelo individualismo. Eu estando bem, o resto que se dane. A impressão que eu tenho, que hoje nós vivemos a região de Gadara, da impureza, vivendo como mortos-vivos, em meio ao cemitério, com poucos sobreviventes. A presença de Jesus provoca. É isso que entra a ação libertadora de Jesus. Onde Jesus chega, o inimigo se assusta. A luz incomoda as trevas. A verdade destrói a mentira. E por aí você vai vendo a presença de Jesus. O simples fato do desembarque de Jesus. Oxalá fosse na minha vida e na tua. Eu falo tanto desse encontro. Os encontros de Jesus, gente. Ele teve esse encontro com esses 2 endemoniados. E o que resultou? Libertação. O que resulta? A entrada de Jesus no território existencial da minha vida. O que resulta da entrada de Jesus no território de Gadara e das relações que vivemos hoje? O inimigo não fica. É por isso que nós temos que pedir: Senhor, desça na minha existência. Vem, a tua presença liberta. É claro que depois vem a história da manada dos porcos. Para Mateus tem um significado muito grande, sem entrar em detalhes. Mas até nisso, o diabo foi esperto.
me joga nos porcos. E aquela manada de porco precipitada no mar foi motivo da expulsão de Jesus. O diabo não quer perder nunca. Existem outras interpretações, mas essa me parece uma das mais sensatas. Que o inimigo, ele não quer perder, ele quer causar prejuízo. Ele quer causar destruição. Ele não fica contente se ele não provocar conflitos. Queridos irmãos, nós estamos nessa novena. Nós estamos pedindo e suplicando de modo particular. A grande invocação nossa é Nossa Senhora de Guadalupe, rogai pelos doentes e desempregados. Entra novena, sai novena, começa uma, vai outra. Nossa oração é incessante. Curai os doentes, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ajudai os desempregados. Quando começamos essa invocação, nem estávamos nessa crise tão grande do desemprego crescente e dilacerante, mas é uma necessidade, porque o desemprego é a porta de muitos males dentro de casa. O desemprego causa desespero. Vocês escutam no rádio, as pessoas estão perdendo e entrando nesse espírito de confusão, porque o desemprego, a crise dentro da família, acelera às vezes uma separação, acelera a discórdia. Quando não se tem boa raiz, já não está bem. A crise financeira não é a causa, mas acelera, agrava. Uns vivem isso se agarrando em Deus, outros passam por isso e acabam de espatifar ainda o que resta. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Por isso, em Nossa Senhora, e aqui sob esse título, ainda sob o coração de Jesus, esse impulso, vamos pedir, Nossa Senhora nos ajude. Interceda a teu filho que venha nos visitar, que desembarque nessa situação difícil, que ajude essa causa problemática, que venha trazer libertação. E cada um colocando diante do Senhor, que tipo de violência você está vivendo, que tipo de dificuldade você tem enfrentado. Nós podemos tomar a decisão de enfrentar sozinhos, teremos muito pouco êxito. Vamos enfrentar nossos problemas agarrados em Nossa Senhora e com a certeza que Jesus está conosco. A batalha fica mais fácil. O peso é o mesmo, mas nós dividimos. Nós teremos o discernimento do Espírito. Portanto, que cada um de nós não esmoreça na oração. Se não é nessa novena, a hora de Deus é outra. Mas o que nós não podemos é querer medir a nossa oração com a eficácia imediata. Alguém me perguntava ontem no rádio, eu rezei para o meu sobrinho, para sair das drogas. Ele foi assassinado. Por que que Deus não me escutou? Será que eu não fui merecedora? Foi quando tive que orientar, filha, qual filho que não é merecedor do amor do pai? Se entre nós o filho pode ser pior pessoa, a mãe sempre vai amar o filho. Imagina Deus. Segundo, eu tenho certeza que a oração Deus escuta, que de alguma forma Deus escutou. Mas existe um outro elemento.
Deus quer, Deus sempre quer. A oração tem poder, já lhes falei sobre isso. E lembre da bala atirada, um profissional no Papa. Terceiro segredo de Fátima. E o Papa mesmo disse aos bispos: foi a oração do povo e a intervenção de Maria que desviou alguns centímetros aquela bala. Pois bem, se aquela mulher rezou, Deus ouviu. Mas existe um limite e empecilhos entre a ação de Deus e o que ela pediu. O aceite daquele que precisava ser libertado. Por isso, a primeira atitude é pedir: eu quero, eu preciso, eu aceito. É se colocar numa atitude de humildade e dizer: Senhor, por intercessão de Maria, liberte-me, minha família e aqueles que precisam. Amém.